Meus queridos ouvintes da Confederação Brasileira de Brasfoot Online, eu sou o Scalco, DCJ de vocês, e vim aqui nesse pequeno podcast, pequenininho, para a gente conversar um pouquinho sobre o que é esse novo estatuto, essa nova carta que está aí para nortear a gente, o nosso jurídico da CBBO, todos os nossos atos da CBBO. Então, vamos pontuar aqui os principais avanços. O primeiro avanço que eu gostaria de colocar para vocês é que cada vez mais o jurídico vai ser menos intervencionista. Ou seja, a diversão vai ser mais maximizada pela gente. Vai ser muito mais difícil os casos irem ao STJBO. Somente casos sérios irão ao STJBO. E uma dos maiores avanços é a Carta de Princípios. O que é a Carta de Princípios? São coisas que estão acima de todas as regras e que vão nortear para sempre a nossa liga. Vou citar alguns avanços para vocês. O primeiro artigo, já começando, o melhor interesse da liga, o norte absoluto de condições e habilitações de membros, onde há livre participação, ou seja, se há possibilidade de algum clã, membro ou federação participar de uma competição, é direito dela de participar, independente de normas. O que estava acontecendo antes? Federações, clãs, entidades grandes estavam sendo prejudicadas por errinhos de pessoas, erro de um master, erro de um presidente, de internet, de chuva. Isso não vai acontecer mais. Agora, provavelmente, as punições serão mais monetárias, e é o que eu vou falar mais na parte dos clãs. A honestidade, ela dá penas um pouco mais severas para casos fortes de tipo racismo, homofobia, essas coisas. Já no artigo 3º a gente começa a ver que agora o acolhimento de novos treinadores por parte das federações, alô presidente das federações, é obrigatório. Ou seja, se vier alguém no meio da temporada querendo entrar no Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, qualquer que seja o estado, vocês são obrigados a aceitar. Mas pode ser que ele não participe de alguma competição oficial? Ok, mas acolha-o, coloque ele no chat, conversa com ele, não deixa o membro ir embora. Esse é o nosso norte. O artigo 4º ele já é mais para os membros, ele fala que o erro concreto só é aquele que tem influência real sobre o resultado. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que só é um erro real, um erro que o STJBO dá importância àquele erro que muda o resultado da partida, que de alguma forma muda o resultado da partida. Só esse será levado em conta. A manutenção do resultado em campo diz que, em caso de dúvida, em caso de equivalência de provas, o resultado que foi feito na diversão, no jogo, deve ter sempre aquele privilégio. O artigo 6º ele fala da vantagem. O que é a vantagem? A vantagem é, caso haja um erro de formação, mas eu esteja ganhando, um erro de formação meu, eu coloquei um 4-3-3 e o cara meteu um 4-3-6 defensivo, mesmo assim eu estou ganhando. Você tem a vantagem de, se o resultado for favorável a você, você não precisa recorrer, já que o erro não atingiu o seu objetivo, que era a vitória. O 7º fala da liberdade do moderador, que ele pode adiar, que ele pode mexer no horário do jogo. O artigo 8º já fala sobre a jurisprudência. O que é a jurisprudência? São decisões do STJBO. E agora o judiciário da CBBO vai agir assim, vai agir olhando para o passado e vendo quais foram as decisões que aconteceram. E essas vão se repetir no futuro. Ou seja, se um membro xinga um moderador em janeiro e ele paga 50M, provavelmente se outro membro xingar o moderador em março, ele também pagará entre 50 e 55M. Então é uma proporção, é uma igualdade para que a lei fique mais sustentadinha, entende? E o artigo 9º, a emergência. A emergência garante que o DCJ, eu cito, e os CEOs podem agir de forma intervencionista em caso de emergências que afetem o decorrer da liga. Alguns problemas principais, alguns problemas fortes que afetam o andamento da liga podem ser no meio da temporada avaliados e interrompidos. Ok, e agora vamos dar uma passadinha geral sobre algumas coisas que mudaram rápido. Os clãs. Agora, atrasos de bid, cada dia de atraso é um Mzinho a menos na conta. Antes você poderia não participar de diversas
competições. Hoje não, hoje você vai ter Mzinhos debitados de você a cada dia. E o OC vai ficar no seu ouvido, vai ficar no seu ouvido, vai ficar no seu ouvido, até que você faça a droga do bid. Caso você não faça, aí sim o seu clã estará fora. Caso você não convoque na Copa Clã, haverá um sorteio entre os jogadores daquela classe. Por exemplo, se eu não convoco para uma Copa Clã Júnior, haverá um sorteio entre os 4 juniores e irão os sorteados. O seu time vai participar, mas você vai pagar uma multa de 3M, bem forte, e a sua ação como presidente será avaliada pelo comitê. Grand Cup, a mesma coisa, mas uma multa um pouco mais suave de 2M. Será um sorteio, só que no caso da Grand Cup, será um sorteio entre todos os membros. Ou seja, você pode ter um base offline na sua Grand Cup. Também teve a regulamentação do acesso, da divisão de acesso de clãs agora, que vai ser entre Lampions e Cletos, num round de 3. Um round de 3, onde vai um jogo de base, um jogo de júnior, um jogo de prof. Vamos pegar o apanhado disso e fazer a DA de clãs. É um confronto entre 2 clãs. A DA de clãs funciona assim: o vencedor desse confronto subirá para a GC2 e o último colocado da GC2 descerá para a DA de clãs. Só que tem um pequeno asterisco que já começa nessa temporada. Os 2 últimos colocados da GC2, mais os 2 clãs componentes da DA de clãs, farão uma pré-Copa Clã para antes das Copas Clãs. Terá um mata-mata entre eles para disputar 2 vagas na fase de grupos. É similar a uma pré-Libertadores, entende? Então você vai ter essa penalidade aí na GC2 para o 7º colocado e para o 8º colocado e para os clãs da DA. E terminando aqui, só dando uma passadinha, o Braban também deu uma mudança crítica, que é o prazo. Você vai ter um prazo para pagar as suas dívidas, para pagar os seus valores, excedendo esse prazo. Esse prazo mínimo é de 7 dias. Excedendo o prazo mínimo, o prazo também pode ser negociado entre as partes. Excedendo o prazo, você irá pagar juros de 10% e ainda terá mais 5 dias ou 7 dias para pagar. E se não pagar, o organizador do Braban poderá compulsoriamente retirar o valor da dívida da sua conta mais 20%. Ou seja, chega de calote. É um prazo muito grande, 20 dias é um prazo imenso, mas enfim. E sobre as federações, agora uma rápida passadinha, aquelas mudanças que eu disse para vocês, o eterno período de inscrições, ou seja, federações sejam receptivas para novos membros, a CBBO deve crescer, a CBBO tem que crescer, e o canhão de acesso são as federações. Se algum membro chegar no meio da federação, acolha-os. As federações agora também poderão ter um estatuto próprio, ou seja, um estatuto que regule as coisas da federação, mas ele tem que ser aceito por mim e pelos CEOs também. Mas vocês, presidentes, podem fazer o seu estatuto. E, como eu disse para vocês, todas as seleções terão garantias de participação, que é respeitando o princípio primeiro. Vocês lembram? Já começa a agir, os princípios já começam a agir. Essa garantia de participação funciona como? Vamos supor que o master de vocês não convoque. Ok. A última convocação de algum master, do seu master, será aplicada. A federação terá garantia e tudo mais. E caso seja uma seleção que nunca teve uma convocação, por exemplo, Angola, Portugal e etc., seleções novas, irá fazer um sorteio entre os componentes deles, já que geralmente seleções novas têm entre 6 e 7 componentes, então não vai ser nada muito difícil. Mas assim, e obviamente que esse master imprudente vai ser severamente punido, vai pagar uma multa de 1 a 2M e pode ter o seu cargo destituído na hora. Então vocês viram que agora o jogo, a liga, interpreta que ela ganha quando vocês jogam. Então provavelmente a participação de vocês vai ser maior, vão ter menos punições absurdas, mais punições em dinheiro e etc. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Ficou um pouco grande, mas aqui realmente foram muitas mudanças. E eu espero ter informado vocês. E é isso. A gente se vê em outro momento. Muito obrigado.